Olá, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre uma figura, no mínimo, polêmica dentro da esfera do pensamento humano. Ayn Rand. Uma mulher com uma vida intensa, difícil e com uma filosofia inteiramente particular para chamar de sua. Amada por muitos, odiada por outros, especialmente dentro do espectro da esquerda, entre os simpatizantes do socialismo, cujo ódio pelas ideias dela só não é maior que o desprezo que ela sente por eles. E uma vez que ela é proponente de uma espécie muito popular de egoísmo e criou um sistema filosófico baseado num individualismo radical, eu vou tentar examinar, além das ideias dela, também se ela seria ou não uma espécie de herdeira feminina de Max Stirner, ou se as ideias dos dois são só superficialmente correlatas. Começando com a pergunta inevitável: quem é John Galt? Ou melhor, quem foi Ayn Rand? O título deste tópico se refere à pergunta que abre o livro A Revolta de Atlas. Se repete durante todo o texto e só é respondida lá no final do livro. Já sobre a mulher em si, dizer que ela foi uma escritora e filósofa russo-americana é o básico. Essencial é tentarmos entender essa figura, entender a motivação de seus escritos e de sua filosofia radicalmente oposta às ideias de grande parte do establishment intelectual da sua época e, aliás, da nossa época também. Nunca poderemos entender adequadamente certos pensadores sem entender seu background. Muito especificamente no caso de uma filósofa como Rand, que defende a primazia da realidade sobre o mundo das ideias. Fundamental é ter em mente que ela nasceu na Rússia em 1905. O nome verdadeiro dela era Lisa. E cresceu exatamente em meio à efervescência da Revolução Russa e da implementação do sistema socialista no país. Assim, primeiro detalhe importante, Rand viu em primeira mão tanto a chegada dos bolcheviques ao poder quanto a realização prática do ideário socialista na União Soviética, que era o seu país de origem. Essa experiência teve um impacto profundo na formação da visão de mundo dela, porque o regime socialista funcionava daquela forma, né? Adesão total ou cancelamento, que naquela época tinha outra conotação, mais literal. E de fato, a mulher passou por muita dificuldade desde cedo, seja através da nacionalização forçada da propriedade da sua família, seja passando fome em São Petersburgo, seja sendo expulsa de uma universidade por ser burguesa, o que naquela época queria dizer ser leproso. E essas experiências moldaram seu ódio profundo pelo ideário marxista, muito embora ela tenha pontos em comum com Marx, como vou comentar mais adiante. A mudança de vida que ela teve ao se mudar para os Estados Unidos, sendo que inicialmente ela só tinha ido lá visitar uns parentes, isso lá em 1926, foi fundamental para que ela desenvolvesse por aquele país uma paixão cega, até irracional. Até porque ela chegou lá uns anos antes da Grande Depressão, quando o clima de euforia e entusiasmo pelo desenvolvimento e a riqueza conquistados pelos Estados Unidos fazia com que os americanos fossem vistos por alguns como a antítese perfeita do sonho marxista, o país onde tudo dava certo. Inicialmente, antes de se destacar como escritora de ficção, Ayn chegou a escrever roteiros de cinema, peças de teatro, sem muito sucesso. O primeiro livro dela a atrair alguma atenção foi We the Living, Nós os Vivos.
de 1936, onde ela já fazia uma crítica ao Estado totalitário soviético. Ela publicou outro livro menor chamado Anthem, Hino, em 1937, que também ataca o mesmo problema. Pouco a pouco ela foi se imiscuindo no cenário cultural e político norte-americano, até se tornar famosa como escritora com a publicação da A Nascente, da Fountainhead, em 1943, e principalmente Atlas Shrugged, A Revolta de Atlas, em 1957. Neste último livro, que vou comentar mais adiante, Ayn Rand expõe toda a sua filosofia através de uma situação ficcional, fazendo com que os personagens exponham suas ideias através de seus atos e falas. E o que seria essa filosofia dela? É o tal do objetivismo. E o que é o objetivismo? Vou tentar descrever sucintamente esse sistema com as minhas palavras. O universo existe. Ele não é um engano dos sentidos, nem uma coisa que nós primeiro precisamos imaginar para depois ver nossa ideia materializada. Ou seja, o universo e as coisas que encontramos nele existem independentemente de nossa percepção. E ainda que fôssemos animais irracionais, incapazes de abstração, o universo continuaria aí. Assim, primeiro temos o universo, depois temos tudo que existe nele, incluindo o homem. A vida do homem, assim, pressupõe a existência do universo e do mundo antes dele, e cabe à razão humana interpretar esse mundo, seus fenômenos e o seu lugar nele. A razão é um atributo exclusivo da espécie humana, o nosso grande diferencial. E se o sujeito quiser ter uma compreensão do universo válida, ele só pode se fiar na razão, não na emoção, nos sentimentos, no arbítrio de cada um. Porque daí necessariamente surgiria o caos. Cada um dizendo uma coisa e se guiando pelos seus sentimentos pessoais. Daí decorre que, se o indivíduo quer ter uma compreensão válida do mundo, o que só é possível através da razão, ele tem que reconhecer a razão como um absoluto, o único absoluto para quem almeja entendimento. E quando o sujeito usa essa faculdade, seu raciocínio, para examinar o mundo, o que ele vê? Um mundo hostil que precisa ser conquistado, transformado, para que o homem viva adequadamente nele. E como ele vai fazer isso? Proceder a essa conquista, se escorando nos outros, esperando que as coisas caiam do céu? Evidentemente não. Ele precisa de alimento, precisa de casa e roupas, e tudo isso demanda trabalho. E quanto mais conforto o sujeito queira para si, mais ele tem que trabalhar. Porque nada lhe é dado de graça. E daí decorre que, evidentemente, os que mais trabalham deveriam, por questão de lógica, ter as melhores coisas, ganhar mais, comer melhor, como produto de seu esforço. Mas isso sempre ocorreu na história humana? Ou uns poucos sempre se aproveitaram do esforço dos outros para viver com o menor esforço possível? Haveria pelo menos um tipo de sistema econômico que garantisse que cada um tivesse direito apenas aos frutos do seu trabalho, sem usurpar, roubar ou mendigar o produto do trabalho alheio? O objetivismo tem como corolário, assim, a inevitável defesa do capitalismo. É no capitalismo que essa visão de mundo se desenvolve à perfeição, já que, ao menos em tese, reina a livre iniciativa, o que em termos práticos quer dizer: quer comer, se vestir ou enriquecer, se vira. Mas não é qualquer espécie de capitalismo que o objetivismo defende, mas sim o capitalismo laissez-faire, ou seja,
aquele que permite autonomia máxima ao indivíduo, com intervenção estatal mínima. Rand é uma crítica ferrenha do welfare state, o estado de bem-estar social. Porque para ela só no capitalismo laissez-faire se realizaria a aplicação do princípio básico do objetivismo, que é a proteção da iniciativa individual para trabalhar e aproveitar os frutos de seu trabalho, com garantia total de liberdade para os cidadãos na sociedade. O sistema se desenvolve assim com uma lógica a toda prova. Um mundo hostil que precisa ser conquistado. Um ser com a capacidade de raciocínio que lhe permite tal conquista. Dominando o mundo, esse ser percebe que, se quiser qualquer coisa, terá que lutar por ela. Mas ele olha à sua volta e vê que uns se esforçam, outros não. E a própria razão lhe diz que quem se esforça está certo. Não se contradiz. Quer uma coisa, vai e luta por ela. Já quem fica na dependência de outros quer uma coisa, mas não quer se esforçar minimamente por ela. Daí decorre que o objetivismo tem uma moral, uma ética, que decorre naturalmente das premissas do sistema. Quem é ético? Quem não depende de ninguém. Quem usufrui os frutos do seu trabalho, não importando se é pobre ou rico. E onde está a imoralidade? Em não se criar nada esperando que algo caia do céu. Em se apropriar dos benefícios alheios, seja por que meio for, sem ter feito nada para merecer isso. Em querer se dar bem na vida sem entender que a vida é, antes de mais nada, luta pela sobrevivência. Luta individual, porque o objetivismo não parte da sociedade para explicar o homem, mas vê a sociedade como um conjunto de indivíduos com interesses mais ou menos conflitantes, mais ou menos parelhos. Como o sistema vê o esforço individual como virtude, o altruísmo é automaticamente visto como deletério, pois não só incentiva a fraqueza, mas prejudica a parte da sociedade que realmente trabalha, que realmente sustenta a sociedade. Disso tudo decorre que, para o objetivismo, não existe apenas um tipo ético, moralmente íntegro de homem, mas esse homem é um ideal a ser buscado e exaltado, porque acredita nos seus próprios princípios, luta e até morre por eles, sempre com a convicção de estar certo, porque vive inteiramente de acordo com as regras que, racionalmente, de bom grado, escolhe seguir. Esse tipo ideal de homem é personificado pelos personagens tanto da Nascente quanto do Revolta de Atlas, sendo que, em ambos os casos, os protagonistas lutam contra sistemas que querem oprimir os indivíduos em nome do coletivo, mas ainda assim se aproveitam do trabalho desses indivíduos, porque sem eles a sociedade trava, não vai a lugar algum. Dessa natureza estritamente lógica do objetivismo, Ayn Rand cunhou como essencial o entendimento do seu sistema a lei da identidade. A é A. O que quer dizer isso? Que uma coisa qualquer, desde que exista, é o que ela é. Não é nosso pensamento que dá uma identidade, uma natureza para as coisas. Elas existem independentemente do que nós pensamos sobre elas. Isso é uma dedução lógica do fato de que o universo é que pressupõe a existência do homem, não o contrário. Essa lei, na verdade, é uma atualização da famosa lei da não contradição, que afirma que uma coisa não pode ser e não ser ao mesmo tempo. Assim, por exemplo, uma coisa que muitas pessoas adoram imaginar como seria o mundo se as coisas fossem diferentes. Diferentes como? Mais justo, mais igualitário, etc. Mas o mundo pode ser assim? Ou tudo que as pessoas querem é um pensamento reconfortante? Para Rand,
O que importa é que o mundo é como é, e não adianta fugir. Não adianta tentar dizer que as coisas são de outro modo, do que os nossos olhos dizem que são. Outro exemplo, para o Rand, a ferramenta de sobrevivência do homem é a razão. A razão é um instrumento que permite ao homem entender as coisas e modificá-las a seu contento. Mas se você disser que a razão é algo precário, e que o mais importante é o que você sente, seus sentimentos, a nossa amiga vai dizer que nossos sentimentos não são capazes de criar absolutamente nada. Só servem para nos iludir ou nos confortar a respeito da nossa incapacidade. Não é que ela rejeite os sentimentos, em absoluto. É que ela sempre coloca a razão em primeiro lugar. E se a gente compara o produto da razão, um raciocínio que leva a uma conclusão a que qualquer ser racional pode chegar, tipo, quem trabalha quer ganhar algo em troca. Logo, se não receber, seu trabalho terá sido em vão. Esse é um raciocínio que qualquer um pode fazer. Agora, dizer, eu acho que meu trabalho nunca me levará a nada, que eu trabalho a troco de nada. Não é um raciocínio. É uma expressão de um sentimento que não tem qualquer força de convencimento e muito menos poder de mudar a realidade. Porque a razão diz que tudo, absolutamente tudo que o ser humano faz tem uma finalidade, tem um propósito e tem um resultado. Então, se teu trabalho não te traz retorno algum, pela lógica você deveria procurar outro, não ficar se lamentando pelos cantos. Essa lógica implacável do objetivismo, essa coisa de dizer que A é A e não B, ou seja, tudo aquilo que é, sem margem a interpretações, pelo menos a interpretações que importem, é levada às últimas consequências dentro da história desenvolvida no livro A Revolta de Atlas. E agora eu vou falar um pouco dele. Nós já sabemos que a Ayn Rand cresceu em meio ao furor da Revolução Russa e conseguiu, a duras penas, escapar de seu país de origem e se estabelecer nos Estados Unidos. Essa mudança brusca de um país cujo regime era totalitário para outro que, ao menos em tese, defende a democracia, eleições livres, os direitos individuais, etc., foi crucial na formação do pensamento dela. Com efeito, o regime socialista começa como uma grande reunião, uma grande insurgência de rebeldes, de inconformados, e termina silenciando todos os insurgentes, todos os inconformados, porque para a consecução de seu objetivo final, todos têm que se unir numa causa só, numa vontade só. E essa vontade, que acaba personificada no grande líder, não admite objeções de qualquer espécie. O menor sinal de descontentamento indica que a pessoa quer minar o sistema, que não está satisfeita com ele, ainda que tudo o que a pessoa quisesse fosse reformá-lo ou fazer com que ele realmente se prestasse à obtenção da sua suposta finalidade, o bem-estar de todos. O crítico vira um inimigo mortal, e tem que ser eliminado. Esse sistema é autofágico, o que quer dizer que os componentes dele se entredevoram. O líder que está no papel em um momento, aliás, que está no poder, desculpa, no outro, por qualquer motivo, é defenestrado e perseguido inclementemente, o que faz com que, para permanecer líder, o sujeito tenha que ser, antes de mais nada, um paranoico e tratar todos os demais a ferro. O exemplo de Stalin e Mao Tse-tung não me deixa mentir. Não foi Ayn Rand certamente a única que percebeu isso do regime soviético. Mas, uma vez que ela conseguiu escapar desse regime muito jovem ainda, e uma vez que ela teve contato imediato com um regime bem diferente, quase antípoda mesmo, a democracia norte-americana, que com todos os defeitos que tenha, pelo menos garante na primeira emenda da Constituição o direito de se falar o que se quiser.
Essa mudança teve um impacto decisivo na formação do objetivismo, do pensamento dela, já que a cultura do norte-americano, a celebração do self-made man, é em tudo oposta ao pensamento coletivista do socialismo, que prega que em tudo o indivíduo tem que pensar antes de mais nada no grupo, no coletivo. Porém, ao mudar para os Estados Unidos, Rand também percebeu que lá, apesar de, em tese, o ambiente social, político, econômico ser muito diferente do ambiente na Rússia, havia inúmeras pessoas que, apesar de viver numa democracia onde a iniciativa pessoal era essencial, ainda mantinham um pensamento essencialmente coletivista, ainda acreditavam piamente que o indivíduo deve estar a serviço do grupo, do todo, do Estado, do coletivo, ao arrepio mesmo da sua vontade pessoal. Nesse sentido, a revolta de Atlas não é tanto uma crítica ao modelo soviético de governo, mas sim a um modo de pensar, a uma forma de se enxergar a vida, ou seja, o pensamento coletivista. Sem surpresa, os livros iniciais de Rand como escritora atacam diretamente o regime soviético, porque era aquele regime com que a autora estava acostumada. Mas A Revolta de Atlas foi publicado 30 anos depois de ela chegar nos Estados Unidos. Assim, o pensamento dela já havia amadurecido o suficiente para que ela entendesse como problema essencial a ser combatido não um regime específico de um país específico, mas uma visão de mundo que qualquer um pode ter ou defender em qualquer parte da Terra. O que são os protagonistas da Revolta de Atlas? Criadores, homens e mulheres que trabalham, homens e mulheres que se fazem sozinhos e cuja riqueza está principalmente no fato de dependerem de si mesmos. E com o que eles têm que lidar? Com um Estado que quer esmagá-los, sobretaxá-los e, resumidamente, se apropriar de quase tudo que eles produzem. Não existe uma menção direta no livro da época em que ele se passa. Esse é um recurso típico de um autor que queira escrever um romance distópico. Não precisar exatamente onde ou quando se passa para dar a entender que poderia se passar a qualquer época e em qualquer parte. Frase que inicia e perpassa todo o livro é "Quem é John Galt?". Uma frase que é repetida mecanicamente e indica que a pessoa simplesmente não sabe o que responder. Tipo, se você perguntar quem nos levou a tal estado de coisas, ninguém sabe responder. Então você diz, quem é John Galt? Ou seja, e eu é que vou saber? Não tenho a menor ideia. Aí se percebe uma leve semelhança com O Castelo, do Franz Kafka, onde o protagonista recebe resposta para tudo, menos para o que de fato importa. No mundo distópico de A Revolta de Atlas, não adianta perguntar quem está oprimindo os indivíduos ou para onde vai o dinheiro que querem tirar deles. O que importa é que a opressão sai de algum lugar. E a história em si é exatamente um grande basta de um grupo de pessoas, lideradas exatamente pelo personagem John Galt, a essa situação. Eles decidem simplesmente cruzar os braços, paralisar suas atividades, assim privando o país dos cérebros que realmente o constroem. E nesse processo, quase levando à ruína. De uma hora para outra, todas as grandes mentes do país somem, ninguém sabe onde foram parar. Nesse processo, a ideia é mostrar que um país não pode funcionar sem esses homens e mulheres que realmente trabalham e fazem a diferença. E uma vez que o Estado insiste em tirar o resultado do trabalho deles em prol do todo, do coletivo, tudo o que eles têm a fazer é cruzar os braços e o Estado vai à lona. Porque os que não produzem, não criam nada e só vivem na dependência do trabalho dos outros, simplesmente não conseguem levar o país a lugar nenhum. A Revolta de Atlas não é um livro nada fácil de ver. O estilo da Rand é muito empolado, ela repete muito situações e os diálogos são muito expositivos e totalmente irreais. É simplesmente impossível imaginar as pessoas falando ou agindo daquele jeito. Isso se deve ao fato de os personagens, a começar por John Galt, mas também os protagonistas Dagny Taggart e Hank Rearden, serem todos versões idealizadas daquilo que Rand entende como um ser humano perfeito.
não são personagens minimamente realistas. Isso fica patente na passagem mais famosa do livro, O Discurso de John Galt, que é um livro por si só, um discurso interminável, onde Galt aponta todos os motivos para aquela sociedade ter ido à falência, e que é, na verdade, a exposição, ponto a ponto, da filosofia de Ayn Rand, pela boca de um personagem. Nessa parte fica evidente que John Galt é o herói e o vilão da história ao mesmo tempo. Assim, a Revolta de Atlas é um discurso filosófico em forma de romance, onde a autora defende a sua visão de mundo. Mais especificamente, defende que o mundo precisa de criadores, de indivíduos que trabalham e se orgulham do resultado do seu trabalho. E que quando esses indivíduos são cerceados, limados, o resultado só pode ser a ruína da sociedade. Aí fica implícita a crítica da visão de mundo coletivista, onde todos são iguais, independentes do que façam e do quanto contribuam para a sociedade. Porque milhares de homens que trabalham em funções mecânicas, automáticas, não substituem um único criador, um único homem que invente uma máquina qualquer capaz de facilitar o trabalho de uma multidão. É muito mais importante para essa sociedade, esse indivíduo criador, do que a multidão amorfa, porque ele, sem elas, continua sendo um criador, mas elas, sem ele, ficam inteiramente sem ter o que fazer, à mercê da caridade estatal. Não é nada de se surpreender assim que este livro tenha se tornado um best-seller nos Estados Unidos, sendo mesmo considerado lá o livro mais influente depois da Bíblia, porque vai ao encontro das ideias de grande parte dos habitantes daquele país, pelo menos no que tange ao ponto central do livro. Como nos Estados Unidos, a figura do self-made man é cultuada desde sempre, nada mais natural que eles gostassem de um livro que é, na verdade, uma grande elegia ao self-made man. Mas ainda que se possa criticar essa ideia de que alguém que se faz inteiramente sozinho, o livro é, sim, uma leitura obrigatória para quem queira entender esse lado da conversa, o lado do indivíduo assumidamente capitalista. Qual a perspectiva dele sobre o pensamento coletivista, que é o pensamento de grande parte do establishment intelectual do mundo. Já que gostamos tanto de defender o coletivismo na teoria, mas na verdade detestamos na prática. A Revolta de Atlas, embora seja um romance e represente uma visão de mundo totalmente enviesada, vale sim a leitura, e não apenas como curiosidade, mas especialmente por contar uma história de um ângulo pouco usual. E isso por mais irreais que sejam os diálogos e mais idealizados que sejam os personagens. Aí eu abro um parêntese para comentar a personagem Dagny Taggart e a visão peculiar que Ayn Rand tem das questões referentes à mulher. Dagny representa o ideal de mulher randiano, por assim dizer. Ela é vice-presidente de uma empresa de transporte ferroviário, irmã do presidente, Jim Taggart, um perfeito incapaz. Dagny carrega a empresa nas costas. Ela entra em contato com outro protagonista da história, Hank Rearden, para a compra de um metal inventado por ele. E que, graças à sua qualidade excepcional, pode salvar a empresa da falência. Dagny é, assim, uma mulher que trabalha, que se arrisca, que toma decisões, que tem que fazer as mesmíssimas coisas que os homens fazem se quiser sobreviver. O que não significa que ela deixe de ser feminina, mulher. Ela se apaixona por Hank Rearden. E os dois iniciam um romance tórrido, onde Dagny não tem o menor pudor de se entregar a ele como uma mulherzinha, querendo ser dominada pelo macho alfa que ele representa. Assim, através dessa personagem, Rand se posiciona fortemente contra o feminismo, que, a uma, tenta transformar a mulher numa vítima, e, a duas, tenta negar a feminilidade dela e o desejo dela de ser a fêmea de um homem que a possua por inteiro. Perguntada sobre o feminismo, Rand geralmente ia na contramão da maioria das mulheres, dando a entender que da mulher ela espera a mesmíssima coisa que espera dos homens. Que trabalhe, que seja produtiva, que não fique escorada nos outros, que não se faça de vítima. É óbvio que Dagny Taggart é uma visão idealizada da própria Rand.
E é preciso se notar que a Reforma de Atlas foi publicada em 1957, muitas décadas antes do Me Too, mas só um pouquinho antes da eclosão do movimento feminista nos anos 60. Enquanto as feministas lutavam pelo reconhecimento da igualdade, do direito a voto, etc., a personagem de Randy não precisava fazer passeatas, ela não precisava pedir para ser tratada igual aos homens, porque ela já se colocava no mesmo plano que eles. Ela já era um membro efetivo e participativo da sociedade, ou seja, ela não exigia respeito, ela o tomava para si. A Randy, assim, ia na contramão da Simone de Beauvoir, por exemplo, que era uma feminista militante e falava e escrevia ativamente para e em nome das mulheres. Randy está mais preocupada com o indivíduo, um termo que engloba tanto homens quanto mulheres. O desafio que o indivíduo tem na vida é o mesmo, independentemente do sexo. Tem que sobreviver, de preferência com as próprias forças. Então, para ela, não era necessário aderir ao movimento feminista ou falar em nome das mulheres, porque ela mesma já representava o que ela entendia como ideal de vida feminino. Trabalhava, se posicionava, não abaixava a cabeça, o que não a impedia de continuar sendo mulher. Mesmo porque seu único casamento durou quase até a sua morte. Disso tudo que eu falei anteriormente, é fácil deduzir que a Ayn Rand era uma mulher eminentemente individualista e egoísta, certo? Esse egoísmo é alçado por ela à condição de virtude. De fato, o seu livro de não ficção mais famoso se chama A Virtude do Egoísmo, publicado em 1964. Esse livro, na verdade, é uma coleção de ensaios onde a Ayn Rand esclarece alguns pontos-chave da sua filosofia, de um modo mais direto e claro do que através da boca dos seus personagens, como ela tinha feito no Revolta de Atlas. A obra se propõe a dar ao egoísmo um respaldo, um embasamento de matiz filosófico, tirando dessa palavra a conotação negativa que tipicamente se associa com ela, e justificando o egoísmo com base na razão pura e simples. Se você me perguntasse qual livro é essencial para conhecer o pensamento de Ayn Rand, eu diria que é A Virtude do Egoísmo, porque aqui ela fala claramente, de forma mais objetiva. E embora A Revolta de Atlas seja uma exposição literária do objetivismo, o livro é longo demais, empolado demais, e os diálogos longos e as situações totalmente irreais tendem a cansar fácil o leitor. Já A Virtude do Egoísmo é um texto bem enxuto e objetivo, pois nesse texto ela trata de todos os tópicos essenciais da sua doutrina, só de modo mais direto. O foco principal dessa obra é tanto oferecer embasamento teórico para o egoísmo, quanto atacar a ideia de que o altruísmo é uma virtude. Não é que o Rand diga peremptoriamente que o indivíduo nunca praticará um ato em benefício de outrem. É que se o sujeito é racional, ele age primeiro pensando em si mesmo, porque a razão lhe diz que ele precisa sobreviver, até mesmo se quiser ser de utilidade para outras pessoas. E o erro não é o cara, por exemplo, fazer o possível para deixar a esposa feliz, mas acreditar que ele deve viver para fazer a esposa feliz. Assim como muitos pregam que nós devemos nos sacrificar pelos outros, não é uma escolha, uma possibilidade, mas é um dever, um imperativo categórico. Se o sujeito quiser, por escolha própria, se sacrificar, dar sua vida pelos outros, ele pode fazer isso, ele tem liberdade de escolha. Rand acha que isso seria um ato de extrema burrice, mas ela admite que desde que o indivíduo queira, o altruísmo é possível. A crítica dela se foca no altruísmo forçado, especialmente no elogio irrestrito e hipócrita que se faz do altruísmo quando a própria razão diz que o indivíduo é muito mais produtivo para a sociedade quando persegue seus próprios interesses antes de qualquer outra coisa. E a conclusão da escritora é a ideia de que o altruísmo é oriundo do pensamento de homens que se recusam a se guiar pela razão, mas se guiam pelos sentimentos. Como eu já disse, Rand acreditava que era plenamente possível um sistema de moralidade inteiramente baseado na razão, sem a necessidade de mandamentos religiosos,
saídos sabe-se lá de onde. A própria razão esclarece ao homem o que é bom e o que é mal, porque o que garante a continuidade da vida é bom, o que é mal é o que coloca a própria vida em risco. E para ela, o altruísmo é uma ideia negadora da vida, pois tira dos homens a autonomia, a vontade de criar qualquer coisa, pois sempre poderão contar com a caridade alheia, especialmente se a política de Estado for assistencialista. Mas, de novo, não é que o sujeito não possa ser altruísta. Ele só não deve ser obrigado a sê-lo. Esse é o cúmulo da imoralidade para Rand. Mas aí alguém pode se perguntar, se o homem ideal de Rand é um egoísta, como pode a sociedade ser possível sem que um devore o outro? Bom, no código moral estrito dela, o indivíduo só quer aquilo a que legitimamente faz direito. Ele nunca vai querer se apropriar do resultado do trabalho dos outros. Assim, como o capitalismo é um grande sistema de trocas, os conflitos serão mínimos entre os homens verdadeiramente éticos. E ninguém tirará proveito de ninguém, porque cada um só vai receber aquilo que de fato merece. Dá para perceber que tanto o egoísmo quanto o individualismo randianos se encaixariam no que Stirner chamou de spooks, fantasmas. Ela parece perceber de onde surge a percepção de que somos indivíduos e egoístas, e de fato, que o individualismo em si aniquila qualquer generalização, mas cai no erro de sempre prescrever aos indivíduos um curso estrito a seguir, quando pela própria natureza eles têm que ser donos de si mesmos, eles têm que escolher seu caminho. Dessa expressão bem limitada, nada exaustiva que eu fiz das ideias da Ayn Rand, pode-se deduzir uma certa aproximação com as ideias de Stirner, especialmente no que tange à autonomia concedida ao indivíduo no seio da história. Aquele indivíduo que percebe, com o auxílio da razão, claro, que uma parte da história começa com ele, e que é responsabilidade dele fazer da sua vida o que bem entender. Tanto para Rand como para Stirner, o egoísmo surge como uma dedução natural para um sujeito que se percebe existindo num mundo sem Deus, sem tábua de valores imutáveis, caída literalmente do céu, e que caberá a ele fazer algo, ou nada, de si mesmo. A diferença aqui é que Stirner vê o indivíduo inteiramente entregue a si mesmo, e o seu nada criador, sem lhe prescrever nada, mesmo porque ele começa seu texto exatamente criticando os absolutos, que supostamente deveriam guiar a vida de qualquer homem. Já Rand postula uma moralidade absoluta, a ser seguida por todo e qualquer homem, sendo que, para ela, quem segue os ditames dessa moralidade está certo, e quem a despreza está errado. A mim parece óbvio que, por mais que o Rand tivesse querido se libertar do pensamento dogmático que dominava o país de origem dela, essa necessidade de um ponto de vista dogmático, inflexível, nunca saiu dela. Esse é um ponto que, para o horror dela, ela teria em comum com Marx. Para Marx, há evidentemente uma moralidade absoluta, e seu dogma maior é o bem de todos. Para Rand é o bem máximo do indivíduo, mas não de qualquer indivíduo, apenas do indivíduo que ela entende como ideal. O verdadeiro homem, o homem racional. E esse bem maior do indivíduo necessariamente é o bem maior da sociedade, já que o pensamento de Rand culmina num elogio apaixonado pelos Estados Unidos e ao país que os norte-americanos construíram. Tanto o bem de todos, marxista, quanto a moralidade absoluta randiano, são fantasmas, que só servem para dar ao sujeito um peso que Stirner quis tirar de suas costas. O bem de todos nunca será o meu. A moralidade prescrita, inflexível, também não pode ser a minha.
E o que piora tudo é que o Rand não aceita que os conceitos de moral são subjetivos, variam de sujeito para sujeito. Não, a moral é única e válida em toda parte. O sujeito, para Stirner, cria sua própria moralidade. Seus limites são não os impostos pela sociedade, mas os prescritos por seu próprio egoísmo, que lhe dizem que se ele agir assim ou assado, sua vida pode entrar em risco. Assim, lá na página 49 do Único, Stirner diz: o homem moral é necessariamente tacanho, pois não conhece outro inimigo senão o homem imoral. Quem não é moral é imoral, e assim é rejeitado, é desprezível, etc. É por isso que o homem moral nunca pode compreender o homem egoísta. A visão randiana da moralidade, por mais que ela quisesse ter criado algo inteiramente original, é muito parecida com a visão do protestantismo, já que ambas associam o valor do homem ao seu trabalho, à sua eficiência, e ambos pregam uma obediência irrestrita a esses próprios princípios, sob pena ou de excomunhão no seio da religião, ou da perda do direito de fazer parte da sociedade humana, no caso do pensamento da Rand. De novo, Stirner, na página 76. Quem vive por uma grande ideia, uma boa causa, uma doutrina, um sistema, uma vocação sublime, não deve deixar surgir em si desejos mundanos, interesses egoístas. Aqui surge a noção do sacerdócio, ou, como também pode ser chamado em sua eficácia pedagógica, de magistério escolar. No caso, Stirner equipara os sacerdotes aos que querem ser os professores da humanidade, o que seria o caso de Ayn Rand. Com efeito, o pensamento moral dela é sempre voltado para o aprimoramento da sociedade, do todo, que se beneficia do fato de todo homem ter os mesmos princípios que os outros. Já para Stirner, o indivíduo faz qualquer coisa para o aprimoramento dele mesmo, pouco importando se ele está ou não enquadrado num código moral qualquer. E pouco importando se a sociedade vai se beneficiar ou não das ações dele a longo prazo. Porque, no final, na moralidade, os homens sempre acabam divididos em certos e errados, mas Stirner não teria de onde tirar essa divisão depois de abolir todos os absolutos. Uma passagem na página 94 do Único parece se aplicar perfeitamente a Ayn Rand. Eles negam esses termos para colocar novos em seu lugar. Dizem, vocês têm uma ideia errada do que é certo, do Estado, do ser humano, da liberdade, da verdade, do casamento, etc. O conceito de direito, etc., que estamos estabelecendo agora é o correto. Outro ponto é a relação de ambos com o Estado. Rand, claro, defende a mínima intervenção estatal na economia, mas precisa do Estado, especialmente porque o Estado capitalista é a defesa dos homens de bem, randianos, contra os perigos do coletivismo e da anarquia. Já Stirner vê qualquer Estado da mesma forma, como algo que está acima do eu e que exige ser reverenciado, servido. O conceito de Estado para Rand se aproxima muito do conceito de Estado burguês, atacado veementemente por Stirner, mesmo estando muito distante do Estado absolutista, ou, na mente da Ayn Rand, do Estado totalitário soviético. Mas para o Stirner, não faz diferença nenhuma substituir um Estado mais controlador por um menos controlador. Por quê? Nas palavras dele. Até hoje, o princípio da revolução permaneceu como uma luta apenas contra esta ou aquela ordem existente, ou seja, é um princípio reformatório. Não importa quanta melhora, não importa quão fortemente o progresso prudente possa ser respeitado, sempre ocorre de um novo senhor tomar o lugar do antigo, e a derrocada torna-se uma reconstrução. Ou seja, não é nem que o sujeito troque 6 por meia dúzia. Claro que o Estado burguês, ou do laissez-faire, é melhor que um Estado absolutista.
Mas para o indivíduo continua o mesmo problema. Ele continua submetido a um poder maior que ele não pediu, mas tem que aceitar, sob pena de ser eliminado. De novo, Stirner. Eu recebo tudo do Estado. Eu tenho algo sem a aprovação do Estado? O que tenho sem ele? Ele tira de mim, assim que descobre que me falta o título legal. Então, sendo assim, eu não tenho tudo por sua graça, por sua permissão. Só nisso, no título legal, repousa a burguesia. O cidadão burguês é o que é pela proteção do Estado, pela misericórdia do Estado. Ele teria que temer perder tudo, naturalmente, se o poder do Estado fosse destruído. Tudo isso pode ser perfeitamente aplicado à visão do Estado da Ayn Rand. Além disso, como ela tem um ponto de vista dogmático, o questionamento ao Estado ideal, que é o laissez-faire capitalista, é uma demonstração de imoralidade ou torpeza moral mesmo. Para Rand, aquele modelo de organização estatal já representa o ideal para indivíduos orgulhosos de si mesmos viverem. Podem mudar uma coisa aqui ou ali, mas a estrutura em si nunca terá por que mudar. Já o egoísta stirneriano nunca vai estar vivendo em um estado ideal. No máximo ele vai dizer, eu estou sim vivendo num estado capitalista, pois é o que tem para hoje. Mas ele poderia estar vivendo num estado socialista, ou num feudal, daria no mesmo. É ele contra todos. Ele só afirma sua individualidade na oposição a todos. Dessa hipervalorização do capitalismo decorre o quê? A hipervalorização da ideia central do capitalismo. A ideia de que tudo é mercadoria, e só o que, como mercadoria, gera dinheiro tem valor. Nas palavras de Stirner, o dinheiro governa o mundo. É a tônica da era burguesa. Tanto um nobre sem propriedade quanto um trabalhador sem propriedade não têm importância política, como pessoas famintas que são. Nascimento e trabalho não valem nada, apenas o dinheiro tem e confere valor. O pensamento da Rand, embora idealista, tem um fundo materialista. O dinheiro é o símbolo da conquista no capitalismo. Alguém ser gente de bem passa quase necessariamente por ser gente de bens. Não tem como você dizer, como a autora comenta, que o dinheiro é só um reflexo do verdadeiro bem, o esforço, o trabalho. Porque o capitalismo valoriza só o dinheiro, só o capital. Não importa como ele foi conseguido. Mas o egoísta de Stirner não sobrevaloriza o dinheiro, a despeito do que costumeiramente se imagina. E ele nem é de fato materialista, porque o dinheiro vira uma prisão, um fantasma. O ter se torna mais importante que o ser. E a existência tem que ser dele, com muito dinheiro ou sem um tostão. O sujeito pode mesmo ser perfeitamente pobre e querer viver na miséria, sem propriedades pessoais. Ele não deixa de ser egoísta por isso. Para ele, o que importa é ser dono do principal, de si mesmo. Já para Rand, alguém assim é sintoma de uma sociedade doente, pois está ali, não fazendo esforço nenhum, enquanto outros dão sangue para levar a humanidade adiante. Mas o que importa para o indivíduo egoísta? A sociedade ou o progresso da humanidade? Se nada que ele fizer for fruto de sua vontade e tiver como epicentro ele mesmo e a manutenção da sua vida. Para vos dar como um exemplo, um dos protagonistas do A Revolta de Atlas, Hank Rearden, é um inovador que inventou um metal capaz de revolucionar a indústria. O orgulho dele não é que ele vai revolucionar a indústria ou melhorar a vida de quem quer que seja, mas que ele, como ser único que é, criou algo que ninguém mais pensou ou conseguiu criar. É a singularidade dele e da sua criação. Para Rand, esse orgulho teria que necessariamente ter um fundo moral para ser justificado. Ele não só cria algo, mas sustenta a sociedade com sua criação. Mas o orgulho existe por si só. Ele não tem cotação moral alguma na realidade.
O fato de Rand transformar a razão e a moral objetiva em absolutos já a separa de Stirner desde o início. A primeira frase do único é: não reconheço nada como minha causa. A razão não pode ser um absoluto porque quanto do ser humano não é regido ou sequer explicado por ela. Nossos impulsos mais íntimos não têm nada de racionais. Rand chega ao ponto de submeter a arte ao crivo da razão. O sujeito não pode sequer se dar ao luxo de ceder ao absurdo no seio da criação artística. Algo que lembra Platão, prescrevendo que artistas não poderiam ter lugar na sua república. E é algo que lembra o próprio marxismo, com a ideia de que a arte tem uma finalidade social. A moral também não pode ser absoluta, muito menos objetiva, porque, segundo a própria Rand, bom é o que garante a vida, ruim é o que a destrói. Ok, Nietzsche concordaria com ela nisso, mas cada um define o que é bom para si e o que garante a sua vida. Cada um tem uma visão muito particular do que é bem-estar, e muitos não veem nem problema em morrer o quanto antes, desde que antes de morrer esgotem a sua vida completamente. Um último ponto que eu destaco no pensamento da Ayn Rand é a sua natureza essencialmente conservadora. Não é à toa que é esse grupo o que mais comenta a respeito dela na internet. Eu já disse que ela atacava os movimentos de liberação feminina, mas não era só isso que ela atacava. Qualquer grupo minoritário, sejam hippies, anarquistas, homossexuais, era um alvo da crítica dela, que via essas pessoas como sintomas de uma sociedade doente. E até manifestações desses grupos por direitos ou sua vontade de formar comunidades isoladas são coisas inaceitáveis na visão dela. Mas a adesão de um sujeito a um grupo minoritário, longe de só representar a necessidade de proteção, não simboliza também a luta pela individualidade? E se um sujeito perfeitamente lúcido e racional quer viver à parte da sociedade? E se um homossexual precisa mostrar para essa sociedade que ele pode ser um membro útil dela, como qualquer outro? Assim, como o pensamento conservador tradicional, o objetivismo tende a sufocar as minorias. Ocorre que cada sujeito é em si mesmo uma minoria. Mas na perspectiva randiana, eu já disse, o sujeito tem que preencher requisitos para ser considerado indivíduo. O que a Ayn Rand tem em comum com Marx? A intransigência toda prova. O que eu quero crer é produto do meio em que ela cresceu. O estabelecimento de absolutos, no caso dele, a tal da luta de classes e o Estado proletário. No caso dela, a moralidade do homem capitalista e a razão como única ferramenta de sobrevivência do homem. E ambos defendem suas ideias ferrenhamente, sem margem a muito diálogo. Ambos são profetas, ele de um sistema, ela de outro, e ambos têm como inimigo o sujeito verdadeiramente livre. E o que a Rand tem em comum com o Stirner? Muito pouco. Eu procurei nos principais livros dela alguma menção mínima a ele, eu não encontrei nada. Como ela era uma crítica ferrenha daqueles indivíduos que acham que podem criar um sistema de moral próprio, ao arrepio de todos os outros, eu creio que ela seria tão crítica de Stirner quanto foi de Marx. Acontece que na época que ela escreveu seus livros, Stirner era um pensador pouquíssimo conhecido e debatido. Tudo girava em torno das críticas ao marxismo naquela época. Por isso ela sempre, de certa forma, tem um pensamento marxista, socialista, coletivista como alvo. Ela tem o mérito de reconhecer a existência do indivíduo, do sujeito, e se contrapor àquela visão de mundo limitado onde só o conjunto, só o grupo importa. Mas ela limita esse próprio indivíduo ao prescrever-lhe um novo ideal, ao invés de deixá-lo entregue a si mesmo. No caso dela, como o de Marx, sobre quem ainda tenho muito o que falar nesse canal, o sistema que criou é mais uma reação a um estado de coisas que ela via e que a indignava do que uma pura criação do espírito, uma construção realmente original e instigante. Seu pensamento é limitado e datado, ao contrário do de Stirner, que fala a qualquer homem, em qualquer época, precisamente porque toca no fundo do que importa ao homem real, de carne e osso, enquanto Rand se dirige a um homem idealizado,
idealizado por ela mesma. Assim, é compreensível que a obra dela tenha uma popularidade tão grande nos Estados Unidos, onde essa espécie de homem é tida como a razão de ser, a razão de o país ser o que é, desculpa. Ela fala o que os americanos adoram ouvir. Nós que enxergamos as coisas um pouco mais objetivamente, sabemos que os Estados Unidos não são simplesmente o produto do trabalho de um grupo de homens de moral elevada. Sabemos tudo o que precisou acontecer para que aquele país se tornasse o que já havia se tornado quando Ayn Rand chegou lá. A idolatria a que ela chega a respeito do povo e do Estado norte-americano é o ponto que mais depõe contra a obra dela, porque toda idolatria cega o indivíduo para a realidade. E é exatamente do que Stina se propôs a livrar o sujeito, da idolatria aos absolutos, da sujeição da individualidade a um conceito exterior qualquer. É nesse sentido que o pensamento da Rand pode até ter leves semelhanças, mas se distancia do de Stirner no mais essencial. Ele quer te libertar. Ela percebeu que você estava quase livre, mas resolveu criar um sistema impecavelmente lógico para te aprisionar novamente. Obrigado pela tua atenção.